Opa! E aí, tudo beleza? Aqui é o Natanael Oliveira. Olha, nesse vídeo eu quero explicar pra você a diferença quase que imperceptível que está passando aí pelos bastidores do mercado de marketing digital, principalmente das agências digitais, do mercado de consultoria em marketing digital, as mudanças que têm acontecido. E eu quero te explicar hoje em detalhes algo simples, mas que você precisa ficar extremamente atento com relação às mudanças que têm acontecido e vão continuar acontecendo nesse mercado. Eu não quero que você seja pegue de surpresa, não seja algo que apareça. Por quê? Porque a tecnologia tem feito com que as coisas tenham uma característica disruptiva, ou seja, é algo que muda e parece que a maneira antiga nem sequer existia. Deixa eu dar um exemplo claro disso. Quando a gente tinha um disquete, por exemplo, era disquete. Então, enquanto muitas pessoas estavam pensando em criar um disquete mais potente, chegou aí o quê? Chegou um pendrive. E aí, quando muitas pessoas estavam pensando em criar um pendrive muito potente, muito forte, que armazenasse mais, aí veio a cloud. Você veio as nuvens. Então, as coisas são disruptivas. E para dar esse exemplo entre o velho e o novo, para você ficar atento, vamos falar dos táxis. Táxi versus Uber. Então, quando só existiu o modelo de táxi, você para lá, encosta, chama, liga o táxi. Depois houve uma grande inovação que foi o modelo de você ligar para uma central de táxi, de falar para as pessoas. Depois vieram os aplicativos para você chamar táxi com mais facilidade. E aí o que aconteceu? Bum! Veio o Uber. Veio o Uber e muda completamente a maneira como as pessoas se locomovem, como as pessoas pedem um serviço, uma plataforma que chega com uma mudança totalmente inesperada ali no mercado e dessa reviravolta toda. E o que acontece? Em todo o mundo, não só no Brasil, mas em todo o mundo, os taxistas, né, tem rolado discussões, brigas, etc. E tem acontecido uma série de várias discussões com relação a isso. Mas por que quando existiu outras mudanças na tecnologia, quando a internet e a tecnologia chegou tão forte em outros mercados, por que as coisas não foram não houveram tantos conflitos quanto a gente está vendo nesse mercado? E que a resposta está em uma matéria que aqui no site TechCrunch, que eu vou aqui compartilhar com vocês, vou ler um pouquinho com vocês e mostrar um pouco dessa visão para que vocês fiquem atentos também ao mercado do marketing digital. Então aqui tem o seguinte, ó, por que os taxistas estão brigando? Então aqui no texto vai falar o seguinte, ó, when Uber comes into the city, there is usually significant direct impact for the cabbies and they can feel the results in their pocketbooks immediately. Ou seja, quando o Uber chegou na cidade, eles conseguiram sentir um impacto direto e eles sentiram o resultado imediatamente nos seus bolsos. Olha só essa parte aqui que interessante. Ó. They can see people waiting for the Ubers in their face and impossible to ignore. Ou seja, os taxistas, as pessoas viram as pessoas esperando pelos seus Ubers. Então imagine ele na parada, a pessoa com um aplicativo ali na mão e o taxista ali no ponto, ao lado, e a pessoa ali com o celular na mão. E aí chega um carro com esse tal de Uber e leva ali o que seria o taxista e ali acontece isso, né? Então essa parte aqui é extremamente importante porque eles estão vendo. E aqui ele fala, né? Other industries, the necessary feel is actually as the cabs have. Ou seja, outras indústrias não necessariamente sentiram o que os taxistas sentiram, porque eles não viram, eles não estavam ali presentes. Nessa parte aqui que fala, ó, no início dos anos 1990, no ano 2000, it's like many newspapers employees understood what was happening to them or why. They might have seen it was internet, but how could they know? How could they know for sure? Ou seja, no começo de 1990 ou ano 2000, muitos profissionais que trabalhavam em jornais não entendiam bem o que estava acontecendo com ele ou por que aquilo estava acontecendo. Eles poderiam ter a sensação de que era por causa da internet, mas como eles poderiam ter certeza daquilo? Ou seja, a internet chega, os jornais começam a perder em publicidade, começam a perder em vendas, em circulação, mas as pessoas não tinham como ter a certeza, não tinha ninguém ali que estava no jornal e na banca e ao invés de olhar para a banca, do lado comprava ali um clique. Não dava para perceber, não dava para ver. E isso é o que acontece na grande maioria das indústrias em todo o mundo.
Você não consegue ver as coisas mudando. Você não consegue, não é visível. Não é, por exemplo, é a mesma coisa de você ter uma loja no shopping e todos os dias você faz 100 vendas. E de repente entra uma loja do seu lado. E a partir do outro dia, ao invés de 100, você faz 10 vendas. Você passa a ficar muito bravo com aquela pessoa que está ali ao seu lado, porque você percebe imediatamente que o seu bolso esvaziou a partir do momento que aquela concorrência chegou. Mas o ponto é que existem diversos mercados, existem diversos contextos no qual a tecnologia ou novos serviços ou novos produtos têm impactado bruscamente o faturamento de negócios e as pessoas sequer percebem isso acontecendo, porque não é tão claro como tem acontecido com os táxis e o Uber. É claro, a pessoa está ali na rua com o celular na mão, olhando para um táxi, a pessoa saindo de um evento e todo mundo pedindo Uber. Aqui no Brasil ainda não é tão forte, mas nos Estados Unidos já virou. Eu fui para um evento nos Estados Unidos e na saída do hotel, então vamos imaginar que nós estávamos em quase 200 pessoas naquele evento. A maioria das pessoas estavam em dupla, então vamos colocar 100 pessoas. Então, à medida que as pessoas iam saindo, os casais, né, as duplas, vamos falar assim, todo mundo pedindo Uber. Eu não vi nenhum táxi aparecer em frente àquele hotel, somente Uber. Então, os taxistas, eles conseguem perceber isso. Poxa, o cara taxista, em uma noite comum, ele fazia 50 corridas. Depois que o Uber chegou, agora ele faz 10. Então, ele percebe imediatamente o impacto. Eu quero falar o seguinte, hoje nós estamos vivendo uma mudança como essa de táxi para Uber no mercado digital, no mercado da consultoria, no mercado das agências. E pouca gente tem percebido isso. Então o que tem a ver o Uber com o marketing digital, com a consultoria e marketing digital? Tudo. Porque está mudando a maneira, a voz do consumidor, as necessidades mudam. E a consultoria precisa mudar também. Então o que acontece aqui? Nós tivemos a versão 1.0, que foi a versão das agências digitais, das agências de marketing digital vendendo sites. Então, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, você tinha empresas faturando muito anualmente vendendo sites. Criando e-commerce, vendendo sites para lojas, vendendo sites para todo mundo. Então, empresas ali que todos os meses faziam vários sites. E o que começou a acontecer? À medida que foi avançando, a tecnologia foi ficando mais barata, foram surgindo soluções de sites gratuitos, como, por exemplo, o WordPress. Então, o WordPress fez com que muitas agências perdessem milhões em faturamento. Porque aquele empresário que iria pagar 10 mil reais em um site daquela agência, ele simplesmente comprou um tema no WordPress, instalou e pagou aí 100 dólares, 50 dólares por aquele tema. Ou seja, o empresário não viu acontecendo, mas aquilo estava acontecendo e aquilo ainda está acontecendo. Muitas pessoas hoje, ao invés de comprar um site com agência, de contratar um site, vão lá no WordPress, compram e ponto. Ponto final. É isso que eles querem. Isso supra a necessidade deles. E o que muitos donos de agência fizeram, muitos consultores fizeram? Ah, isso é um absurdo. Uma empresa que fica fazendo sites, aí começaram as brigas internas, né? Ah, essas pessoas que estão prostituindo o mercado, ficam vendendo site em WordPress, coisa amadora, tem que fazer o site do zero. É a mesma discussão entre táxi e Uber. É a mesma. Hoje, se você for nos Estados Unidos, por exemplo, em alguns táxis de Nova York, vai ter a seguinte propaganda: é mais seguro táxi. Táxi é mais seguro. Você conhece as pessoas, você sabe que é uma empresa, não é qualquer pessoa que vai lá. Então eles vão batendo nesse ponto. Por quê? Porque eles estão defendendo o que é deles. É por isso que muitos donos de agência ficam extremamente bravos quando aparece um consultor que vende um site por R$1.000 e o cara vai lá e instala o WordPress e ponto final. São as mudanças. A tecnologia permite isso. A tecnologia permite que hoje uma pessoa sem nenhum conhecimento de HTML, sem nenhum conhecimento avançado de JavaScript ou qualquer outra linguagem, ou linguagens de programação específicas, né? Se a pessoa vai estudar HP, etc., enfim, permite que essa pessoa, com um mínimo de conhecimento, ela aprenda a criar um site em WordPress e ela possa vender esse site para as empresas da rua dela, as empresas do shopping perto da casa dela. Permite que uma pessoa comum, sem conhecimento avançado, sem formação em marketing, saia da sua casa, vá num comércio e venda 10 sites por R$1.000 e essa pessoa fature 10 mil reais. A tecnologia está permitindo isso. É essa mesma tecnologia que tem permitido que motoristas do Uber ganhem aí seus 5, seus 10
R$ 1.000, alguns dólares. Enfim, essa mesma tecnologia que permite que uma pessoa com um carro possa ganhar dinheiro através de uma plataforma. É a mesma coisa que o WordPress permitiu para muitas pessoas. O WordPress permitiu que muitas pessoas vendessem sites. Então isso faz com que esse mercado aqui, ó, bum, exploda. E não exista tão forte como antes. E a gente vai para a versão 2.0, que é a versão do inbound marketing. Aí chega as mídias sociais, chega o Facebook, chega o YouTube, chega o Instagram. E quando chega o Instagram, as empresas, bum, correm para as mídias sociais. E foi a chegada das mídias sociais que criou milhares de empregos. Quantos analistas de mídias sociais você acha que existe hoje no mundo? Profissionais que ganham dinheiro simplesmente fazendo a gestão de uma empresa nas mídias sociais, na internet. Quantos empregos foram criados? Quantas agências surgiram quando isso aconteceu? Muitas. Então, riqueza foi criada a partir dessa segunda fase do inbound marketing, que são empresas ali ajudando as empresas a criar blog, ajudando as empresas a produzir conteúdo, ajudando as empresas a postar no Instagram. Pum, deu um boom. Só que o que aconteceu? A turma da primeira geração olhou para a turma da segunda geração e falou o seguinte, esse negócio de ficar no Facebook, essas coisas, o negócio é criar site que venda, criar site que converta. Então, é óbvio que eles vão defender o seu. E aí, gente, o que acontece? Ou você acompanha a inovação, ou você acompanha a tecnologia, ou já era para você. Se você hoje vende só sites, meu amigo, minha amiga, muito cuidado. Porque daqui a pouco, nos próximos 5, 10 anos, site vai ser uma coisa básica, da básica, da básica, da básica. Com um clique você monta um site hoje, vários temas prontos. E o empresário ele não quer mais aquela linha, o meu site precisa. Ele quer um site que venda. Ponto final. Ele quer reduzir os custos. Porque a tecnologia vai ficando mais barata. E aí agora a gente tem muitas pessoas no inbound. Muitas pessoas somente na parte de vamos produzir conteúdo. Porque produzir conteúdo ajuda a empresa a vender mais. Só que tem muita gente produzindo conteúdo que não vende. Tem muita gente criando estratégias de construção de lista que não vai converter. Tem muita gente com leads que não vão se tornar clientes. E aí a gente entra na terceira fase, que é a fase das campanhas de vendas online. Que é a fase onde os consultores, os donos de agência, não mais vendem sites simplesmente para a empresa estar na internet. Não vendem mais estratégias para a empresa produzir conteúdo, atrair. Mas agora vendem serviço de faturamento, aumentar o faturamento de uma empresa. Vamos falar aqui dessa diferença agora? Inbound marketing, para quem não sabe, é basicamente marketing de atração. Ou seja, promover uma empresa através de blogs, podcasts, vídeos, e-books, SEO, etc, etc, etc. Quais são as fases que o inbound marketing defende? Número 1, você vai atrair tráfego. Número 2, você vai converter visitantes em leads. Número 3, converter leads em clientes. Número 4, transformar clientes em clientes fidelizados. E número 5, fazer uma melhoria constante, beleza? O que acontece? Qual é o problema número 1 hoje com as estratégias que muitas agências ou consultores estão utilizando de inbound marketing de uma maneira limitada, de uma maneira mais superficial? É transformar transformar visitantes em clientes. Por quê? Muitos estão criando conteúdos genéricos e logo vão atrair um público genérico. Por exemplo, imagine que eu chegasse na internet como um consultor e eu criasse um e-book chamado 101 razões porque sua empresa precisa utilizar o marketing digital em 2016. Existiriam pessoas que iriam baixar esse e-book? Com toda certeza, sim, muitas pessoas iriam baixar esse e-book. Mas esse e-book tem um tema genérico. E não é um tema tão específico, não é um tema tão pontual em algo que pessoas que podem contratar o meu serviço de consultoria. Agora imagine que eu crio um e-book chamado Como dobrar as vendas da sua empresa escrevendo um artigo por dia. E-book gratuito ensina como criar um blog de negócios para a sua empresa. Qual dos dois é mais específico? É óbvio que é o segundo. Eu estou falando de vender através de artigo. Então, neste e-book, eu vou ensinar o empresário a escrever artigos para vender através do blog dele. E no final, eu posso vender a minha consultoria para construir esse blog para ele. Percebe a diferença? Só que se eu criasse um e-book falando sobre as 101 razões, no final eu ia falar o seguinte, viu como investir em marketing digital é importante? Se você quiser um orçamento, ligue para mim. Essa é a diferença entre o genérico e o específico.
Essa é a diferença entre você fazer algo que vai vender e algo que simplesmente vai chamar a atenção das pessoas. Simplesmente produzir conteúdo e oferecer books gratuitos não significa gerar resultados em vendas. É importante que você entenda isso, tá? Tem muitos consultores e muitos donos de agências que estão se formando em inbound marketing, entendendo os conceitos, porém, na hora de gerar faturamento para as empresas, sempre fica faltando algo. É aquela turma que chega para uma empresa, faz a empresa dobrar o número de visitas, dobrar o número de fãs, aumenta os inscritos no canais, só aumenta os fatores sociais, mas o faturamento não aumenta e é isso que os empresários querem, tá bom? Então quais são os dois problemas aí que precisam ser inovados com relação ao inbound marketing, migrando aí para as campanhas de vendas online da versão 2.0, então para 3, vamos dizer assim. Primeiro, atração de tráfego e a converter leads em clientes. Então esses são os dois grandes problemas hoje. Na verdade, um é consequência do outro, tá? Como no inbound marketing muitas vezes o foco é só no conteúdo, mas é um conteúdo genérico, você está atraindo um tráfego que não é qualificado. E é por isso que os leads não se transformam em clientes, porque são pessoas que simplesmente só queriam informação, não queriam necessariamente resolver um problema. Então você atrai um público qualificado falando de um problema para você dar a solução, não simplesmente falando coisas legais que as pessoas vão ter curiosidade em saber mais, beleza? Então esses são os dois grandes problemas. E o fato é que existe muita empresa hoje com leads que simplesmente não compram nada e nunca vão comprar, porque eles só queriam mais informações. Eles não estavam sérios em resolver um problema. Então, quando você vai construir uma lista de e-mails para uma empresa ou até mesmo para o seu negócio, você tem que atrair pessoas com um problema que você vai ajudar a resolver. Não simplesmente atrair pessoas curiosas num tema que elas têm um certo interesse, tá? Por quê? Porque o que acontece? Hoje, a maioria das pessoas que estão trabalhando com estratégia de inbound marketing, marketing de atração, elas só estão querendo promover a empresa, fazer com que a empresa seja vista. Eles comemoram fãs no Facebook, comemoram inscritos no canal, comemoram o alcance dos vídeos. Beleza, isso são coisas importantes, isso mostra se a empresa está indo num caminho bom ou não. Mas não adianta nada uma pessoa com 500 mil, 1 milhão de pessoas no Facebook, enfim, que não gera faturamento, que não gera venda. Eu conheço pessoas que têm 400 mil seguidores no Instagram, 600 mil fãs no Facebook, mas não conseguem fazer 10 mil em faturamento por mês. E eu conheço pessoas que têm 10 mil fãs no Facebook, 1.000 pessoas que seguem no Instagram e faturam 100 mil por mês. Por quê? Fator social não significa fator de faturamento e é importante que você entenda isso, beleza? Não adianta simplesmente atrair, é preciso converter as pessoas em clientes. Então, por isso que você vai atrair pessoas que têm um problema que você vai ajudar a resolver. E o problema número 2 com a questão do inbound marketing é a questão da consultoria operacional, certo? O que acontece? Eu não recomendo que você continue investindo em criar uma estrutura de inbound para os seus clientes como sendo o seu principal serviço. Então tem muita gente que chega para o cliente e fala: ah não, eu vou te ajudar a postar no Facebook, eu vou te ajudar a postar nas mídias sociais, eu vou te ajudar a criar teu blog. Então fica vendendo criação de blog, fica vendendo. Tem algumas pessoas que vendem customização de mídias sociais para criar uma. Não recomendo que você fique só nessa parte operacional. Por quê? Porque assim como aconteceu com os sites, vai acontecer com o inbound também. Assim como aconteceu com os táxis, vai acontecer com o inbound, que vai se tornar uma coisa básica, obrigatória, todo mundo vai fazer isso, todas as empresas vão fazer isso. Então vai ser muito barato, todo mundo vai saber estar nas mídias sociais, produzir conteúdo, todo mundo vai fazer isso. Mas o que as empresas vão querer depois? As empresas vão querer o seguinte: beleza, eu até já sei atrair pessoas, até já sei ter fãs no Facebook, mas eu não sei vender. Eu preciso de alguém para vender, tá? Então vamos falar sobre isso? Primeiro, o inbound de hoje você precisa explicar o que é. Eu simplesmente nem usaria esse termo. Parei de falar esse termo. Eu gosto de falar sobre construção de autoridade. Nós vamos criar uma estratégia de construção de autoridade para a sua empresa. Nós vamos usar, através da produção de conteúdo, nós vamos fazer com que a sua empresa seja reconhecida, que a sua empresa seja respeitada e admirada pelo seu público. Eu não usaria esse termo, não falei, vamos fazer uma estratégia de inbound marketing. Não, simplifica as coisas. O empresário não entende esse termo, você vai ter que explicar para ele. Fala o seguinte: olha, eu vou te ajudar a criar autoridade. 2, você precisa que o cliente entenda que é uma visão de longo prazo, ou seja, o inbound, né, ou a estratégia de construção de autoridade é algo de longo prazo, é algo que começa, mas nunca termina. Você vai continuar sempre fazendo, sempre fazendo, sempre fazendo. Então não é o que vai parar. Então, às vezes o empresário ele não pode esperar para começar a faturar, ele precisa de algo rápido. E aí que chegam as campanhas de vendas online, porque a campanha de vendas online é algo imediato. É algo que você começa a executar e a empresa já percebe aquele resultado. Deixa eu dar um exemplo aqui. Existem várias campanhas
campanhas de vendas online. São campanhas que eu ensino no meu programa de formação Expert de Vendas Online. Eu formo os meus consultores para eles dominarem essas campanhas. Então, existem campanhas aqui que você vai pegar essa campanha e você vai executar para o cliente. Sabe, é muito parecido com as agências de publicidade de hoje fazem. Então elas fazem campanha de Natal, campanha do Dia dos Pais, campanha do Dia das Mães. Então a grande tendência do futuro do marketing digital, das agências digitais, é o cliente chegar e falar o seguinte: eu quero uma campanha. E você fala, beleza, quanto você precisa vender, qual é o produto? E aí você monta uma campanha, monta uma estratégia aí, executa essa campanha. Eu não estou falando de você criar um site, não estou falando de você criar o blog, nem de gravar um vídeo. Eu estou falando de você montar uma campanha de vendas para o empresário. Deixa eu dar um exemplo aqui de uma campanha, por exemplo, que eu já tenho alunos que fecham essa campanha por R$5.000. É a campanha da aula ao vivo. Então imagine que o empresário vai te contratar, porque ele quer fazer 50 vendas de um produto de, sei lá, R$1.000, e você vai montar uma campanha para ele. Você fala, olha, para o seu produto, para o seu tipo de negócio, uma aula ao vivo é algo que é interessante. Então, o consultor, o dono da agência enxuta, ele vai chegar e vai montar uma aula ao vivo. Como que funciona a aula ao vivo? Primeiro tem um tema. Primeiro você vai definir a data, etc. Então, você vai lá e determina quando que vai ser. Segundo, você vai ajudar ele na criação de um plano para geração de tráfego. Você precisa que pessoas apareçam para assistir aquela aula ao vivo. Então você vai planejar, estruturar, organizar para que isso aconteça. Depois vem a parte do engajamento, né? Além de ajudar a definir o tema, a agência vai orientar na estruturação do conteúdo e criação da oferta, vai ajudar o empresário a criar uma oferta, vai ajudar o empresário a estar ali realmente criando algo relevante para o público. Então o consultor ele vai ser uma pessoa que saiba dizer o que é bom e o que não é bom falar. Depois vem, o consultor também ajuda na criação dos e-mails para convidar as pessoas, para preparar as pessoas para a transmissão e até após a transmissão também alguns e-mails de vendas. A agência, o consultor também orienta qual é o tempo ideal da aula, como preparar o público para compra, etc, etc, etc. Então você vê que vem aqui, ó, desde o momento que convida as pessoas, a atrair as pessoas, a preparar as pessoas para a aula, até o momento da transmissão. E aí vem o momento da oferta também. Então o consultor, o dono da agência, vai orientar aquele cliente, vai orientar aquela empresa a qual a melhor oferta fazer, qual a melhor estrutura para utilizar ali diante da oferta. Então acontece a venda. Olha só, esse modelo de consultoria, ele atrai principalmente os empresários que já participaram de treinamento de marketing digital e já estão educados, porém não conseguem gerar resultados. O ponto aqui é que o objetivo dessa consultoria não tem nenhuma relação com site, AdWords ou nada do tipo. A meta final é alcançar um número específico de vendas. Então aqui o que acontece? O empresário que contrata esse tipo de serviço hoje, geralmente são empresários que já fizeram algum curso de marketing digital, que já têm um certo conhecimento sobre o poder do marketing digital, mas ele nunca conseguiu fazer isso. Ele nunca conseguiu colocar essas estratégias no ar. Tem muito empresário hoje que vai para evento só para buscar consultor, porque eles precisam de alguém que faça aquilo que eles não conseguem colocar no ar. Olha esse exemplo aqui do Leonardo Soares, que é um dos nossos alunos do programa de formação Expert Vendas Online. Ele cobrou R$5.000 para ser maestro de uma campanha de aula ao vivo, como essa que eu acabei de apresentar para você. E ele ajudou o cliente a fazer, acho que uma semana depois, e nessa aula ao vivo, durante essa uma hora e meia de aula ao vivo, ele gerou 15.000 em faturamento para o cliente dele. Ou seja, trabalhando ali uma semana e meia para aquele cliente, ele ajudou a montar uma campanha, o cliente executou a campanha e faturou ali fez ali um total de R$15.000 em faturamento na primeira transmissão. Por que é importante falar de primeira transmissão? Porque o Leonardo criou uma campanha para ele. Então aquele vídeo, aquela aula, aquela estrutura, aqueles e-mails podem ser usados várias e várias vezes. Ou seja, o cliente pode usar a campanha outras vezes para novas pessoas. Então ele vai atrair novas pessoas que não assistiram a primeira vez a aula e podem usar a mesma aula para vender várias e várias vezes. Ou a pessoa pode fazer ao vivo novamente, usando o mesmo conteúdo, ou pode ser uma estratégia de ser gravado e atrair aquelas pessoas. Ou seja, o investimento vai voltar para aquela empresa várias e várias vezes. Então esse é um modelo extremamente forte que vai acontecer aí no mercado, a tendência aí no futuro para que muitas pessoas utilizem isso, tá? Outra coisa, existem contratos que você vai fechar mensalmente e outros simplesmente por campanhas, como foi esse caso aqui do Leonardo. Ele não fechou uma consultoria mensal, ele vendeu uma campanha para a empresa. Então essa é uma grande tendência que vai acontecer no mercado também. Então quanto mais campanhas como essa você dominar, maiores serão as suas chances e maiores suas possibilidades de fechar contratos. Quanto mais campanhas você dominar, maiores são as suas possibilidades. Outra coisa, tá? Eu vou usar aqui a foto do maestro brasileiro João Martins. Por quê? Porque hoje existe ferramenta para tudo.
Hoje existe opção para tudo quanto coisa que você possa imaginar. Mas o que acontece? Como tem ferramenta para tudo, os empresários ficam numa dúvida gigante, né? Por exemplo, existem 4 ferramentas de e-mail marketing: Infusionsoft, GetResponse, Aweber, Mailchimp. Qual a melhor? O empresário fica nessa dúvida. Existem várias ferramentas de construção de página de captura. Qual a melhor? Existem várias maneiras de criar uma carta de vendas. Qual a melhor? Existem várias maneiras de fazer uma aula ao vivo. Qual a melhor? Então sempre, quando é o paradoxo da escolha. Quanto mais escolhas, mais difícil fica tomar uma decisão. Então, você como consultor, você como dono de agência digital dentro desse modelo 3.0, você aparece como um maestro, que vai colocar ordem nessa bagunça. Você vai transformar esse mundo de informações em algo simples que as empresas elas vão simplesmente colocar em prática. Então, é assim que você precisa se enxergar. E para você estar na frente, para você ser um líder, você precisa estar à frente das tendências. Você precisa ser a pessoa que vai estar ali criando, né? Vamos imaginar que você fosse um taxista, você deveria ser o primeiro e falar o seguinte, ó, vai acontecer, tá acontecendo, vai acontecer isso agora, vai todo mundo dar pro Uber e eu vou pular logo, vou logo partir para esse mercado, que é o que tem muitos taxistas fazendo, indo pro Uber, tá? Então eu vou mudar logo porque isso vai virar, as pessoas vão querer isso. Então você tem que ser o primeiro a saber quando o seu barco está afundando e quando existe um navio à sua frente para você subir e você começar a fazer parte dessa nova jornada, beleza? Bom, campanhas de vendas online gera ação imediata e o inbound é uma base de longo prazo. São duas coisas importantes, mas o que acontece é, os empresários, a tendência é que eles obviamente queiram algo que gere um resultado a um curto prazo, um resultado imediato. E somente as campanhas de vendas online podem fazer isso. Se você pegar um consultor que vai fechar um contrato com uma empresa e esse consultor vai criar blog, vai ajudar a empresa a produzir conteúdo, a trabalhar SEO, beleza, vai gerar resultados, mas em 6 meses e 1 ano. Se você pegar um consultor que é especialista em vendas online, ele vai chegar na empresa naquele 1 mês, ele vai conseguir construir uma campanha e ele vai conseguir gerar resultado. Qual você acha que os empresários vão querer? Alguém que gera resultado imediato ou alguém que gera resultado a longo prazo? Por isso que você precisa aprender a gerar resultado imediato, beleza? Mais uma vez, não fiquem falando de inbound, comecem a falar de construção de autoridade, porque isso é algo realmente muito mais importante. As duas coisas acontecem em conjunto. Você pode começar com o seu cliente, faz uma campanha para ele ver que está dando resultado, para ele ver que está tendo faturamento, e como base vai ajudando ele a construir autoridade, porque quanto mais autoridade você tem, mais fácil, mais resultados você tem também na sua campanha de vendas online. Beleza? Então, olha só. Se concentre em se especializar nas campanhas de vendas online, aprender esse modelo que é extremamente importante, extremamente eficiente para que você possa realmente aprender e fechar contratos de alto valor, ok? Olha só, para um próximo passo para você, para a gente continuar esse bate-papo, para você continuar aprendendo como se especializar nesse modelo, se você quer aprender como criar uma agência digital enxuta e lucrativa, eu vou deixar aqui abaixo um link, um botão ou alguma coisa do tipo para você clicar para você assistir a minha palestra sobre as 8 etapas para você construir uma agência digital lucrativa e enxuta. Então essa palestra vai te ajudar a entender esse futuro, se preparar para esse futuro, lucrar com esse futuro, se posicionar com esse futuro iminente que vai acontecer no mercado de marketing digital. Beleza? Agora você precisa escolher se no marketing digital você vai ser um consultor táxi ou se você vai ser um Uber, beleza? Então é isso, espero que você aproveite a palestra, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, pode compartilhar, pode mandar para algumas pessoas que você acredita que vai se beneficiar. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, deixa o seu comentário também, deixa o seu comentário, se inscreve no meu canal e vamos bater um papo sobre isso, beleza? Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.